Olá, senhoras e senhores, sou Miguel Ângelo Caruso, autor do livro Introdução à Filosofia Clínica, lançado em 2021 pela editora Vozes e em 2022 já teve sua primeira reimpressão. E dando continuidade a essa sequência de vídeos de leitura comentada do livro, vamos agora falar da página 73 até a página 75, no qual nós vamos falar dos termos universais, particulares e singulares. Se a gente puder trazer um resumo do que se trata isso, nesse ponto da filosofia clínica, ou nesse ponto da análise do que chamamos de estrutura de pensamento, esse tópico, né, que é o sétimo tópico da estrutura de pensamento, ele vai abordar de que modo a pessoa que nós atendemos se vale desses termos e de que modo ela desenvolve suas ideias a partir desses termos. O que seria o termo universal? Seria, por exemplo, todo. Então, por exemplo, todo homem trai. Né? Seria um prejuízo, que é um termo, que é um elemento que nós já tratamos em vídeos anteriores, construído com o termo universal, o todo. Né? Todo. O que seria um termo singular? O singular é para ir para aquele ponto mais específico. Então, assim, se a pessoa está olhando os livros que estão aqui atrás de mim, a pessoa me diz assim, me fala sobre aquele livro azul que está entre os livros em pés e os de cima deitado, né? Esse aqui específico. Isso é em direção ao termo singular. Então, o termo singular, ele é justamente essa especificação. Então, trazendo daquela frase que eu mencionei no início, então assim, se o termo universal diz que todo homem trai, agora o todo seria muita gente, seria todo mundo. Então eu tenho que especificar. Então eu posso dizer, por exemplo, João trai. Né? João é uma pessoa que trai. Né? Então é uma especificação. E o termo particular seria um meio termo entre os dois. Seria como se de um grande grupo eu extraísse uma parte desse grupo. Então eu posso dizer assim, de todos os livros que estão aqui, uma pequena, a maior parte é da editora Vozes e uma pequena parte é de outra editora. Então essa pequena parte é um termo particular. Então, por exemplo, se todo homem trai, o todo, remédio universal, se eu digo que João é uma pessoa que trai, é um termo singular, o meio termo seria de todos os homens nessa cidade, alguns ou aqueles que moram em determinado lugar, aqueles que nasceram em determinada época do ano traem. Então eu peguei uma ideia do todo e peguei uma parte ali para fazer uma seleção. Né? Então assim, alguns homens traem seria um termo particular também. Né? Então o particular é um grupo menor, o singular é uma especificação maior e o termo universal é aquele que generaliza. Então essa é uma noção bem geral e vamos trabalhar um pouquinho isso. Começando então a ler o livro, né? Página 73, o título é Os termos universais, particulares e singulares. Inicio a leitura do texto. O sétimo tópico da estrutura de pensamento se refere a 3 elementos identificáveis na fala do partilhante. Trata-se dos termos universal, particular e singular. O primeiro diz respeito a generalizações. É quando uma pessoa diz, ninguém me entende. Então lembre-se, se naquele exemplo eu digo que todo homem trai, aqui está numa negação, mas ainda assim englobando todos. Né? Então ninguém me entende significa que todas as pessoas não entendem aquela pessoa. Né? O seguinte é identificado quando a pessoa faz afirmações se referindo a alguns casos. Costuma aparecer em falas como os funcionários do turno da manhã daquela padaria não atendem bem os clientes. Veja, eu não estou dizendo que todos os funcionários daquela padaria não atendem bem os clientes. Eu disse os funcionários do turno da manhã. Então, um determinado grupo dentro do corpo de todos os funcionários não cumpre aquela determinada função. Por fim, temos a especificação máxima, que pode ser exemplificada na seguinte frase. E aqui é o exemplo da frase também. Eu gosto das aulas do José. Então, José é a pessoa específica. Meu professor de matemática. Então a pessoa não disse eu gosto das aulas de todos os professores da escola ou eu gosto das aulas de alguns professores da escola. Ela disse que gosta das aulas do José. Então foi para o termo singular para especificar um pouco mais.
Vejam que esse tópico ele não é exatamente um conteúdo interno, sabe? Como, por exemplo, as emoções, o que acha de si mesmo, o como o mundo parece. Ele é um recurso da linguagem para expressar alguma ideia ou para refletir sobre determinada ideia. E isso tem um peso, pode ter um peso muito grande para algumas pessoas, e tem recurso depois, quando a gente chegar nos submodos, que ajudam a lidar justamente com essas terminologias. Então, por isso, a compreensão delas. Continuando, entre os tópicos da estrutura de pensamento, o sétimo talvez seja um dos que mais necessite de alguma relação com outro tópico, pois uma afirmação universal, particular ou singular tem peso subjetivo quando relacionada a um ou mais tópicos determinantes, ou seja, a analítica da linguagem perdão, inspirada em filósofos como Aristóteles e Wittgenstein, tornaram a filosofia clínica uma terapia que exercita seus filósofos na percepção do que é expresso nas palavras de seus partilhantes. Bom, de que modo é uma dependência ou está ligada a um outro tópico? Quando eu digo que todo homem trai, isso é um prejuízo, né? Utilizando-se do termo universal, mas é um prejuízo. Quando eu digo lá, por exemplo, eu gosto das aulas do José, ele é um misto de emoções, no sentido de gostar, né? E uma relação, categoria relação do José. Então tem todo um caminho ali que essa palavra, essa especificação, ela se relaciona muito necessariamente com outros pontos que acabam aparecendo. Então eu posso isolar, por exemplo, uma fala pegando as emoções. Então, eu odeio isso, eu gosto disso, eu amo isso. É uma emoção. Mas se eu digo, a pessoa usa muito todo, mas usa o todo relacionado aqui. Esse todo pode aparecer de fato em vários âmbitos da estrutura de pensamento. Mas quando a gente está para trabalhar esse elemento que aparece, geralmente a gente vai ter alguma relação com alguma outra coisa que aparece. Né? Como, por exemplo, o todo vai estar ligado a um prejuízo, uma visão de mundo, ou o modo como a pessoa se pensa. Né? Então, isso é interessante fazer essa relação. Não que as outras não tenham, e não que não vá haver um caso em que termos universais particulares e singulares devam ser trabalhados em si. Aqui eu estou, sob certo aspecto, ampliando a possibilidade aqui de ver mais ele ligado aos outros pontos. Mas há uma frase que eu utilizo muito nas minhas turmas, que é: nada nunca é sempre. Então, eu não vou dizer assim, sempre vai aparecer os termos universais particulares e singulares vinculado a algum outro tópico. Não necessariamente. Eu preciso me abrir às possibilidades singulares a ponto de não generalizar nenhuma afirmação que eu fizer aqui sobre possibilidades de modo de ser de cada pessoa. Né? Então, a abertura à singularidade é a nossa reflexão-chave na filosofia clínica. Evitar a todo custo qualquer tipo de generalização. Continuando então, e antes de continuar, eu peço a vocês que, por favor, se você quiser continuar acompanhando esses conteúdos e muitos outros que tem aqui no canal, tanto os que já foram postados quanto os que ainda vão ser postados, eu peço que vocês se inscrevam no canal, aperte aquele sininho para receber notificação a cada novo vídeo, e também deixem um comentário, isso também ajuda o YouTube, os algoritmos do YouTube a ver que esse conteúdo tem alguma relevância, e também curtam, isso aí pode me ajudar demais. Não custa nada, não toma muito tempo, e para vocês não custa nada, mas para mim tem uma chance de um retorno muito maior. Então, ao contribuir curtindo todos os vídeos do canal, a comentar a maioria dos que vocês assistirem, vocês estão sempre me ajudando e mostrando para mim também que esse conteúdo está sendo relevante para você. Continuando então a leitura, no último parágrafo ainda da página 73, eu digo, vamos a um exemplo. Suponhamos que um gaúcho tenha a convicção de que os cariocas são malandros e gostam de ver vantagens sobre os turistas. Neste caso, ou nesse caso, entre aspas, os cariocas é um termo universal, ou seja, todos os cariocas, né? Equivalente a todos. E pode estar associada como o mundo parece, ou a um prejuízo. Lembra-se que quando eu afirmo alguma coisa mostrando uma referência externa,
eu posso estar mais vinculado a como o mundo parece. Quando é uma afirmação de cunho geral, mas ainda não tem um objeto específico, geralmente pode estar mais vinculado a um prejuízo, né? Uma universalização é uma verdade subjetiva, mas não necessariamente ligada a alguma coisa externa. Continuando, então, se esses tópicos forem determinantes, tal convicção pode dificultar a viagem que a esposa desse gaúcho tanto queria fazer ao Rio de Janeiro. Então, esse é um pequeno exemplo. Continuando, então. A desconstrução de tal convicção dependerá de critérios oriundos da historicidade da pessoa. Então, você vai me dizer assim, a pessoa tem um prejuízo sobre o Rio de Janeiro, então é só desconstruir isso. Ou é só mostrar outra ideia, ou é só convencer a pessoa de que ela está errada. Não é assim que funciona a filosofia clínica. Na filosofia clínica, a filosofia clínica não é uma aula de filosofia para que a gente fique argumentando, defendendo uma ideia do autor Y ou X, ou defendendo as próprias ideias. O acompanhamento na filosofia clínica ela se dá tendo como critério o acompanhamento do partilhante segundo toda a sua lógica interna. Então eu preciso entender a lógica interna da pessoa que eu atendo para daí conseguir fazer o trabalho necessário, né? Continuando, sem a devida compreensão da estrutura de pensamento, há o risco de produzir um caos. Então, se eu não conheço suficientemente a pessoa, qualquer intervenção que eu fizer pode ser prejudicial para ela. Então eu cuido, eu me resguardo. Pode haver intervenções equivocadas que não vão gerar efeitos negativos nenhum, mas alguns sim. Então é importante que a gente leve isso em conta. Continuando então, passou um carro de som aqui, com problema de direitos autorais que pode fazer com que o YouTube exclua esse vídeo. Eu fiz a questão de fazer uma pausa e se tiver de novo som, eu vou precisar dar uma pausa e continuar aqui logo em seguida. Então vamos lá. Então eu cuido, então assim, porque algumas pessoas elas vão ser mais passíveis de serem agendadas, de serem influenciadas, e outras não. E para saber quando eu vou poder fazer intervenção, é interessante que eu tenha então o máximo de segurança possível, que é o conhecimento dessa pessoa, para poder fazer e saber o que eu vou fazer de modo mais acertado possível, né? Então a segurança que o filósofo clínico precisa vem da escuta bem aguçada daquilo que o partilhante traz ao consultório. Em tese, um dos caminhos para desfazer o termo universal é ir para o particular. Não, ir para o particular é ajudar o partilhante a perceber que alguns cariocas são malandros, pois eles não conheceu todos. Então um dos caminhos poderia ser esse. Então se a pessoa diz assim, todo carioca é malandro, os cariocas são malandros, pode dizer assim, não, vamos pensar, talvez alguns sejam, outros não. Ou seja, fomos para o termo particular. Ou dizer assim, bom, onde é que você teve experiência com uma carioca malandro? Às vezes foi uma experiência específica ou duas que fez com que a pessoa generalizasse. Ela não conheceu todos os cariocas para poder dizer que todos são malandros, né? No sentido pejorativo do termo. Continuando, a clínica também pode levá-lo ao singular quando, ao fazê-lo relembrar suas vivências, percebe que ele teve uma experiência ruim com o carioca e isso levou a generalizar equivocadamente a sua convicção. Continuando então já fomos ali tanto para o particular quanto para o singular e vice-versa. Às vezes eu posso do singular para o universal, não existe um caminho específico do que vai ser feito. Cada caso eu vou precisar saber o que será feito, quais procedimentos serão tomados e qual é a finalidade que eu vou precisar ter ali na clínica. Mas antes é necessário compreender a função que tal percepção de mundo cumpre na estrutura de pensamento da pessoa e se é válido desconstruí-la. Então eu preciso ver, às vezes, se eu desconstruo uma coisa para viabilizar uma viagem pontual, eu posso também correr o risco de, dependendo da pessoa, nesse processo desconstrutivo, fazer com que essa pessoa tenha uma série de atitudes que não tinha por causa desse prejuízo, desse como o mundo parece, que pode prejudicá-la pessoalmente. Então, às vezes eu viabilizei uma viagem e fiz bobagem no desdobramento em todos os demais âmbitos da vida. Então, eu tenho que cuidar para saber o que fazer, né? Leve em conta que, assim, aqui, quando a gente levanta essas questões, não significa que isso vai acontecer com todas as pessoas, que as pessoas terão tanta docilidade a algum tipo de intervenção que nós fizermos, mas a questão sempre trabalhamos com os casos, com a possibilidade de todos os riscos que podem ocorrer no consultório.
E isso nos deixa muito mais atentos a ter uma segurança maior no que vamos fazer no consultório. Mas leve em conta que algumas pessoas serão resistentes. Isso, nenhum movimento que nós fizermos, ou se um filósofo clínico cometer alguns erros, não necessariamente significa que a gente vai estar destruindo a vida daquela pessoa e que isso vai acabar com a vida dela e o filósofo clínico vai ficar muito mal por causa disso ou vai ter o trabalho dele todo desconsiderado. Não é esse o ponto. O ponto é nos voltemos o tempo todo para a consideração da singularidade e das demandas que ela traz, principalmente para essa demanda de tentarmos sempre buscar conhecer bastante esse partilhante para depois poder fazer os procedimentos clínicos com segurança. Continuando. O mesmo vale para os demais termos. São termos que, em relação com outros tópicos, evidenciam uma maneira de ser da pessoa. Portanto, antes de desconstruir, eliminar ou ressignificar qualquer verdade subjetiva, devemos ficar atentos ao que levou a pessoa a construir aquelas certezas pessoais, realizar procedimentos de desconstrução, enfraquecimento, fortalecimento ou algum outro de maneira inadvertida em um tópico pode levar a consequências sérias e prejudiciais para o partilhante. Então, assim, é uma questão muito mais de resguardar o filósofo clínico de alguns riscos que ele pode ter no consultório, do que provavelmente dizer que isso vai acontecer sempre, ou que ele está sempre na iminência de fazer uma grande bobagem. As palavras ditas pelo partilhante, utilizando os termos universal, particular ou singular, são consideradas como expressões que trazem uma gama de experiências. As frases, as palavras, as expressões orais ou gestuais trazem uma história de vida nelas. Talvez, em qualquer outro ambiente, uma tentativa de questionamento ou desconstrução possa ser inocente e não ter maiores consequências. Lembre-se quando eu falei para vocês que a filosofia clínica não é um curso de filosofia. No curso de filosofia a gente se permite fazer intervenções, discordar, fazer uma oposição às vezes mais invasiva, né, ser mais duro, ou até nos procedimentos de Sócrates. Imaginem que Sócrates, em alguma medida, ele fazia o sujeito perder as convicções que tinham e cair em aporia. Né? Ou seja, ele não tem mais resposta para aquelas questões dela e o Sócrates também não dá resposta. Então, assim, às vezes, alguns diálogos socráticos geram muito mais inquietação no interlocutor do que ajuda o interlocutor a chegar ali a uma conclusão ou um passo além daquele. Então, não é essa a proposta da filosofia clínica. A questão é nós ajudarmos a pessoa dentro da própria lógica dela. Continuando, então, para terminar, mas no ambiente do consultório, o terapeuta cuida dos agendamentos que promove na clínica ao trabalhar em mudanças nos termos. Então, no consultório é um lugar onde a gente tem um cuidado muito grande, porque a gente está lidando com a vida daquela pessoa e a gente não está ali para trabalhar, às vezes, com questões marginais, né? Questões que não têm peso na vida da pessoa. Não, a gente está lidando ali com as dores da alma da pessoa, com as inquietações dela, com os sofrimentos, com conflitos, com decisões muito sérias e com sofrimentos, às vezes, muito agudos. E quanto melhor a gente conseguir ali ajudar essa pessoa, quanto mais cuidadoso nós formos na hora de ajudar essa pessoa, maiores pelo menos são as chances de termos excelentes resultados no consultório. E isso, por experiência própria, eu digo a vocês que quanto mais cuidadoso eu fui, mais paciente eu fui para compreender aquela pessoa, melhores se saíram ali alguns dos meus trabalhos. E é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Novamente peço que curtam, compartilhem, comentem. Isso me ajuda demais. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.